Hoje é segunda-feira, dia de receber Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities. Ainda bem, porque hoje o mercado tá bombando. O seu Luiz falando que a soja vai a $12. Eduardo Vanin, bom dia para você, boa semana. Você tá botando uma fé nesses $12 no Haley, Feng e no Scott Bessent? Tudo bem, Carla, beleza? Tudo bem, você? O seu Luiz, né? $12, é isso? Seu Luiz Carlos Leite, soja vai a 12. Pode ir, pode ir. Acho que sim, acho não. Depende um pouco do clima. Não tem espaço para quebra, como a gente já vinha conversando antes mesmo aí desse entendimento de China e Estados Unidos. Sim. Não quer dizer que a China vai comprar mais, tá bom? E também não quer dizer que ela vai comprar menos. Vai comprar o que precisa. E só que vamos lembrar, tá bom? A China fica com 10% ainda. 10% é o que estava antes lá de abril e que incluía a soja. Enfim, tarifa sobre a soja ainda está lá. Na minha opinião, China vai comprar sim ou sim, como a gente já tem conversado aí nas últimas semanas, entre 15 toneladas. Apostaria mais em 20 milhões. Desculpa, Vanin, cortou um pouquinho o seu áudio. Entre 15 e 20 milhões, mas você aposta mais em 20 milhões, é isso? É isso aí. Uhum. Tá. Vanin, como é que você avalia esse acordo? E a gente teve um final de semana de discussões, certo? Entre chineses e americanos, e veio uma mudança significativa nas tarifas. Na sua análise e na sua experiência do que você já viu acontecer entre China e Estados Unidos, foi uma decisão rápida? É uma decisão que realmente pode ter uma duração mais forte e mais intensa nos mercados a partir desse ponto? Olha, sem querer colocar aqui torcida ou não, só fazendo enfim, vendo o que aconteceu, foi tudo nos termos da China, tá bom? Nada nos termos dos Estados Unidos. Então, realmente, volta tudo que era antes das tarifas recíprocas, que era a condição da China. Olha, a gente aceita negociar, tudo mais, blá, 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 desde que os Estados Unidos retirem as tarifas. E é o que aconteceu, voltou para 30%, que é o que estava. Quer dizer, nem fentanil, nem acordo do TikTok, abertura do mercado chinês, volta das compras da China, os contratos já negociados dos aviões da Boeing, nada disso foi falado. Pode ser falado nos 90 dias? Pode. Mas de cara, enfim, nada nos termos dos Estados Unidos, somente a posição da China que se mostrou, vamos dizer, vencedora. Então, bomba, duro na queda, nada fácil. Agora, o que o Trump vai levantar a bandeira da vitória? É, vai, né? Sei lá o que ele vai comemorar. Mas pro lado dos Estados Unidos, nada mudou. É, enfim, é o que é. Vanin, essa reação do mercado, do complexo soja, em especial do óleo. O óleo está subindo mais de 13,5% agora. Uhum. Era uma reação já esperada, principalmente esse contrato setembro, $10 e 46 agora, que é já começo de referência para a safra americana, né? Como é que você avaliou a reação do mercado especificamente em Chicago, olhando para essa situação China e Estados Unidos, considerando que nesse início de semana a gente também tem outros fatores importantes para pontuar que já já a gente vai discutir. Claro, bom, enfim, né, se a gente olhar ações americanas, o próprio dólar, tudo indo muito bem. Quer dizer, toda aquela nhaca que nós vimos durante ali, depois de abril, com as tarifas recíprocas, o mercado correndo de novo para os ativos americanos. Era de se esperar. Petróleo subindo 5 e tantos por cento, o ouro caindo forte, mais de 3%, o óleo do petróleo, na questão dos biocombustíveis dos Estados Unidos, nada de novo ainda, e a luta nesse momento que parece contra a inflação. Esse final de semana, por exemplo, a gente viu ali essa questão ali de baixar no canetaço
o custo dos remédios, medicamentos nos Estados Unidos. Essa questão de China também, muito para conter a inflação, porque começaram a carregar containers nessas últimas 2 semanas já com tarifas lá de 100 e poucos por cento. Então, nesse momento, me parece que a luta é contra a inflação. Tá, e isso, nessa luta, Vanin, ou essa luta é mais um combustível para que, de fato, os Estados Unidos queiram avançar com esse acordo, mesmo que seja nos termos da China? Acordo. Eu não É, entendi como uma conversa, não né? tem nada de acordo aí. O É negócio é o verdade. seguinte: bomba, vamos dar uma pausa, volta o que era e vamos partir do que era antes das recíprocas. É isso aí. Que acordo que existe aí? Nenhum. China não se comprometeu a comprar nada, Estados Unidos também não. Então, o Wall Street Journal falou em acordo. Que acordo é esse? Não tem acordo nenhum. O negócio é que não dava para ficar como estava. Parece que realmente o Bassett foi lá para consertar o erro feito, Uhum. vendo que a China não arregou, né? Quer dizer, não, não se mostrou enfraquecida como se esperava. E então volta, e aí nós temos 90 dias e vamos ver o que os Estados Unidos vai trazer de imposições para a China, se é que vai, tá bom? Tá. Então, realmente, nada fácil. Esses 90 dias agora, temos que ficar atentos aí para ver se a China vai comprar produtos agrícolas americanos, mais aviões, mais energia, o que se negociou nas entrelinhas. O headline foi esse. Baixamos as tarifas, voltamos ao que estava e temos 90 dias para um canal de comunicação aberto. Na minha opinião, esse é o ganho. Agora tem um canal aberto de comunicação e negociação entre Estados Unidos e China, tirando o Trump da frente, direto com o Bassett, que parece agora ser enfim, quem vai decidir sobre as tarifas, pelo menos com relação à China. É interessante, né, Vanin, que apesar de todos esses detalhes, porque eu comecei o Bom Dia Agronegócio justamente falando sobre como o diabo mora nos detalhes. Então, a gente, como você falou, não tem nada de acordo. Teve uma conversa, voltamos ao que era antes para começar de novo, né, e entender quem vai ceder, quem não vai, o quanto, por quanto tempo. Mas mesmo assim, essa reação eufórica do mercado, ela é inevitável, né, Vani? Então, não tem como a gente segurar. Nasdaq com 4% de alta, essa despencada do ouro, faz parte do jogo essas movimentações dos fundos, esse fluxo dos recursos. Tá tudo dentro do script, Vani. O grande pepino é esse. E agora? Tem tarifa? Não tem? Acordo? Não tem? Isso gera um 0-1, Uhum. no sentido assim, cenário zero, recessão global, 42% do PIB global se matando, todo mundo vai para o buraco. O cenário 1, pomba, volta mais ou menos o que era e mais vai ser um divórcio não tão dramático, estilo argentino, um tango, né, triste. Vai continuar sendo uma separação, que na minha opinião é sem volta, mas de uma forma mais organizada, sem trazer propriamente embargos, porque até sexta-feira, tarifas de 145% é embargo. Aquela questão também da tarifa sobre os barcos chineses, era uma declaração de guerra. Bom, seus navios não podem mais chegar aqui, se chegarem, tem que pagar um pedágio de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares. Uma loucura, sim. Então, realmente, querer antecipar essas coisas, que, na minha opinião, faz parte do mercado, claro que sim, só que é uma tremenda, um chute, né? É um chute. Agora voltamos para um nível mais razoável de tarifas, Uhum. vão negociar e aí vamos ver. Está na mão da China. Eu acho que, assim, o que ficou claro totalmente? Está na mão da China. O que a China ela vai ceder em algum momento alguma coisa ou não, duro na queda e acabou. Essa é a minha opinião até agora.
Certo. Vaninho, tem uma pergunta muito importante aqui do seu Luiz também. O seu Luiz Uhum. falou lá o seu Luiz falou lá dos US$ 12, mas ele tem uma pergunta boa, que é a pergunta também do Flávio Carvalho. Ele diz o seguinte: o Flávio e o seu Luiz. Bom dia, Carla. Bom dia, Flávio. Soja subindo e dólar também. O dólar, na verdade, está. O dólar está subindo, né? O índice. É provável que os prêmios caiam? E o seu Luiz faz a mesma pergunta. Será que os prêmios no Brasil vão cair muito? Como é que você está avaliando essa semana para os prêmios diante dessas altas em Chicago? Bom, vamos lá. Aí sim a gente vem para o fundamento, tá bom? É, Porque tarifa não é fundamento. O... Vamos lá. O que que nós temos? Já temos em Dalian o contrato da soja importada caindo, mesmo com o Chicago subindo. Quer dizer, o desconto está o prêmio. O desconto a diferença é o prêmio. Provavelmente hoje vamos ver mais uma queda. O Brasil está com farmer selling de mais ou menos 60%, estamos chegando nesse número. Normalmente chega a 80%, 85% até final de agosto, tá bom? O mês de abril foi grande no começo, depois perdeu o ritmo. Tivemos um farmer selling de 12 milhões de toneladas. No ano passado, por exemplo, 13 milhões e meio, sendo que o ano passado a safra foi menor. Normalmente, em maio e junho, nós temos um farmer selling de 20 a 22 milhões. Esse ano tem que ser os 20 e 22, mais um tanto porque a safra é maior e mais um pouco porque o abril ficou devendo. Então, temos um grande número ainda, um volume bom de soja para entrar em maio e junho. Eu diria uns 25 milhões de toneladas. O preço vai agradar o produtor? Não vai. Se ele não vender a soja, ele vai ter que vender o milho, que já começou, tá bom? Tivemos uma colheita, um plantio concentrado, vamos ter uma colheita concentrada mais tardia, final de certo. maio, junho. Junho vai ser o pipoco. Portanto, o produtor vai decidir: pomba, vou vender mais milho por causa de espaço, Uhum, ou vou vender mais soja. Começaram a vender mais milho agora. E o milho caiu bem, tá? Aí ele já vem para a paridade de exportação em Goiás, saiu a 51, R$ 50. Isso dá conta para exportação. Mato Grosso, algumas localidades, não todas. A gente tem uma grande diferença ainda entre usina de etanol, negócios a R$ 47 posto indústria via cooperativas, e milho, paridade de exportação, 42. Então, é isso aí. Ou é um, ou é outro. E temos um grande volume de soja para entrar. Portanto, se a China não tiver com aquele apetite, tal, com uma grande pressa de comprar, aí você tem pressão. E é o caso, tá? A China vai receber nesses próximos 30 dias 13 milhões de toneladas. É bastante soja. E agora eles reduziram, deram uma afrouxadinha ali no torniquete do sistema de quarentenas, né? Certificação da soja GMO. Todo navio que chega lá tem que fazer a certificação para ficar na lista de soja GMO que eles têm lá. Normalmente é a amostragem, tá bom? certo. E aí apertou, agora reduziu, quer dizer, vai melhorar o fluxo de soja de recebimento para a China. Então, não tem muita pressa agora para comprar. Portanto, se o produtor vir vender esse volume que eu falei, que é grande agora para maio, junho, ficou devendo abril, Uhum. aí prêmios vão continuar caindo. Minha opinião é negativa para os prêmios por enquanto. Vaninho, quanto a China precisa comprar para esses próximos meses de soja? O junho quase liquidou, julho está na metade, o agosto tem 10% comprado, até final de agosto tem que comprar 12, 13 milhões. Tá. O ruim é que a Argentina veio agora atrapalhar o nosso pagodinho, tá bom? Com um tango triste da pega. Estão vendendo, pau. E por quê? A gente já sabia também, mas agora começou a acontecer mais rápido, mais forte. Até final de junho, eles têm que vender, senão eles vão tomar na cabeça as retenções, que são de 33%, 33%, caíram para 26% Certo. e vão voltar para 33% em julho. Portanto, o produtor argentino tem que vender até final de junho, até um pouco antes, tá bom? Porque tem que dar tempo para registrar a exportação, que é no máximo 15 dias. Então, ainda, com certeza, temos um mês e pouco de volume grande de venda na Argentina que está competindo com o Brasil lá no destino e derrubando os prêmios.
A soja argentina está com desconto de 50 centavos em relação à nossa. Tem um pouco aí também de qualidade, porque a proteína parece que está baixa. Conversei com algumas crushers na Argentina semana passada, a proteína baixou. Mas, enfim, mais soja, um leque maior para o chinês escolher. E aí não ajuda. Bom, essa competitividade da Argentina é um pouquinho mais intensa, Vani. O quanto isso nos preocupa, o quanto isso tem que ser um sinal de alerta para nós aqui no Brasil. É uma diferença importante nesse momento, né? O pepino é o seguinte, com esse movimento de farmer selling na Argentina forte, a margem lá tá boa, margem de esmagamento, $30 por tonelada. Aqui no Brasil, para junho e julho e agosto, tá perto do 0 a 0. Em algumas localidades no interior, negativo. Porque o farelo subiu, o farelo tá na mínima, flat price, Chicago mais prêmio, tá nas mínimas aí desde o Covid. E aí o bicho pegou. Portanto, essa é a preocupação. A indústria brasileira, nesse momento, está com margem ruim e a Argentina esmagando para valer. Se bem que é menor, por causa da Vincentim, que está fora, é menor. Mas mesmo assim, o farelo não para de cair. Então, não é bom para o Brasil quando se fala de margem de esmagamento. E se não é bom para a nossa indústria, não é bom para o produtor por tabela, porque aí a indústria fica mais cautelosa, vamos dizer assim. Sim. Poderia, se a indústria tivesse com margem muito boa, pagaria mais que o exportador. Aí, quer dizer, não é bom. O Vani, tem uma pergunta aqui do seu Dário, porque eu quero já entender de ti também quais são suas expectativas para o relatório do USDA. Hoje tem live da Greenvest. Tem tudo mais, eu quero saber. Agora, o seu Dário faz uma pergunta aqui bem capciosa. A gente está falando dessa situação da indústria, da exportação, como é que fica, como é que não fica, a nossa competitividade, mas ele traz assim, ó, seu Dário José Magnani. Olá, já travei 100% do meu custo da soja 25-26 e não vendi nada da soja 2025-26. Como devo proceder? É só pergunta muito capciosa para você que. Feldário, nunca faça isso. Quer dizer, ficar com os custos. Eu É, acredito que o seu Dário comprou no momento bom. O KCL subiu bastante, o fósforo está começando a subir. Estou papagaiando aqui meu colega, tá, o o Jefferson. Jefferson. Essa semana fizemos um call juntos e então estou papagaiando ele aqui. Enfim, espero que o soldado tenha comprado os insumos mais baratos do que estão hoje. Sim. Mas sempre é um risco, tá bom? Você comprar todos os insumos e não vender o grão. Então, soldado, o que eu diria eu acho que Chicago vai dar alegria, tá bom? Prêmios, atenção ao setembro. Por quê? Se temos um aumento de área de soja no Brasil, ponto. Acho que ninguém contesta isso para o ano que vem. E começar a chover bem, que não aconteceu nesse ano, no ano passado, certo? Nessa temporada 24, Sim. 25. Tivemos um atraso de um mês. Então tivemos aquela especulação e tivemos uma baita oportunidade. O prêmio março da safra agora, que a gente está correndo, chegou a bater 50 centavos positivo pelo atraso no Brasil de plantio. Depois caiu tudo. Mas por quê? Plantio atrasado. Se agora em setembro, seu Dani, começar a chover bem, e o bushel estiver mais ou menos alto, nossa, aí o prêmio vai para o buraco, tá bom? Devido ao tamanho da safra potencial. Com esse aumento de área, e aí nós vamos começar já de largada a falar em 175 milhões de toneladas, se plantar mais cedo, ainda mais. Portanto, esse é o meu alerta para quem não está com os custos comprados, né, já travados, e ainda não vendeu a soja. Chicago, na minha opinião, vai subir mais quando começar o mercado climático. Só que para o Brasil, o importante é o setembro, se começar a chover mais cedo. Se chover dentro da janela normal, Mato Grosso, por exemplo, aí já começa o plantio cedo, você vai ter bastante soja em janeiro, em fevereiro. Aí as tradings não vão esperar para o senhor vender. Elas vão vender na frente para o chinês e aí o bicho pega. Então, realmente, bastante atento. E, ó, primeira vez, se eu não me engano, em 4 anos, que o NOAA, Departamento Americano de Meteorologia, ele está projetando neutralidade do Enzo
Laninha ou Ninha, para o final do ano. E, sendo neutro, tanto melhor. Bom, diante disso, vamos já entender a safra 2025-26 dos americanos. O que você está esperando para o relatório de hoje? Até porque nesse relatório, né, Vaninha, a gente tem já as primeiras projeções, não sei se dá para a gente falar oficiais, mas acho que sim, da safra 25-26, além da atualização da safra 2024-25. O relatório de maio costuma ser um relatório importante, né? Claro, depende se o USDA vem É. com cenários muito nada a ver. O milho, eu acho que tem um descontão aí, ele vai usar uma produtividade que nunca existiu, só que a área grandona é parruda. Nas últimas 3 temporadas, a primeira revisão diária nos Estados Unidos veio acima da intenção para o milho e para a soja menos. Imagina só, para a soja que já tem uma redução diária, tem esse entendimento China, Estados Unidos e tal, e aí vem mais uma redução na área. Isso é possível, por isso que eu acho que concordo ali com o pessoal ali, o seu Luiz, que a soja, eu não vou dizer 12, né? 12, de repente, se o clima for péssimo, pode ser até. Mas ela tem gás para subir mais. O bushel. Então, o ponto desse relatório é esse. Você tem para a soja um cenário que mostra uma grande exportação, que eu acho que ninguém vai comprar por enquanto. Mostra importante quanto que vai ser o esmagamento. E esse eu diria que é o número mais importante. Quanto que o USDA vê de esmagamento a mais nessa temporada. Esse sim, eu diria que é o número mais confiável na projeção do USDA e o que a gente deve prestar atenção. Porque o resto tudo vai mudar. Agora, o crush, se crescer demais, amigos, não precisa nem exportar muito, tá bom? E aí a produção tem que ser boa, não pode ser. Imagina só uma produção americana abaixo de 110 milhões de toneladas, por uma questão de clima e revisão diária, ainda mais baixa. Então aí o bicho pega. Aí pega para valer. Então, na minha opinião, para a soja, o número mais importante é esse. Claro, quanto que o uso da Javé de cara para o Brasil, super importante, de produção. Eu acho que vai vir aí uns 172 milhões. E quanto que vem de crush para os Estados Unidos para essa temporada nova. Esses são os números que eu mais vou prestar atenção quando se fala aí de complexo da soja como um todo. O Vaninho, o seu Dário disse o seguinte, ó, tô apostando no sol dos Estados Unidos. Somebody love. É, Somebody love. olha, não é um começo ruim que eles estão tendo. Parece com a temporada 22, que as planícies ficaram secas Sim. e o meio oeste ficou bom. A produção não foi aquela que se esperava de começo. Vamos ver, vamos ver. Os mapas continuam mostrando isso, que as planícies podem ficar piores ou continuar seca, e o oeste do cinturão, e o resto pode ficar belezinha. A soja não tem muita folga para ter um clima ruim nas planícies. Olha, e o ponto seguinte, quanto mais seco nas planícies, pode ter mais redução da área de soja se não tiver boa umidade para plantio. Por quê? Tem algumas regiões que plantam o double crop, que é a soja super precoce seguida de trigo de inverno. Se você não tem uma ótima umidade, pode ser que esse produtor não venha plantar soja, escolha outra coisa, trigo de primavera, sei lá, alguma outra cultura onde exige menos investimento. Até porque essa soja super precoce, ela não tem seguro agrícola. Aí é outro pepino. Enfim, quanto mais seco nas planícies, potencial de revisão diária de soja para menos maior. Bom, Vaninho, o quanto. Falamos dos prêmios, falamos do acordo não, da conversa China-Estados Unidos, e você falou, a bola agora quem está segurando é a China, as coisas estão na mão da China, precisamos entender o impacto disso. Falamos de quanto a China ainda precisa comprar, falamos desse novo relatório do USDA.
Tudo isso combinado quer dizer o que para o produtor brasileiro nesse momento? Falamos também dessa comercialização 25-26, que é importantíssimo ir controlando ali o que se compra, com o que se vende e as oportunidades. Atenção para o Prêmio Setembro, você trouxe. Agora, quando a gente olha para o mercado nacional de soja, do que temos ainda a comercializar, principalmente da soja 24-25, com o que vamos comercializando da 25-26, que cenário é esse? Que momento é esse para o mercado brasileiro de soja olhando para todas essas variáveis? O momento é compra de call, tá bom? Tá. Muitos produtores estão com 70% vendido, a safra atual, tá bom? Para soja. E aí eu diria assim, momento é compra de call, Chicago, para eventualmente participar do mercado climático, um mercado mais leve, vamos lá, a partir de hoje, mais leve, quando se fala de China e Estados Unidos. Só que são capítulos que nós vamos viver. Pode explodir tudo? Pode, basta o Trump falar, não gostei desse acordo, não. Não vamos dizer que isso é impossível? Não, né? Não. Enfim, então temos só que é mais leve, tem uma área menor de soja, pode ficar menor ainda, o clima americano não está totalmente perfeito. E aí nós temos, podemos ver, como o seu Luiz falou, um mercado de alta para a soja, eu recomendaria a compra de calls. Está barato ainda, porque não entramos no mercado climático, por enquanto, e é isso aí. Esse seria o momento. Muito atento à safra que vem, safra brasileira de novo, grande. Nos últimos, 3 ou 4 anos, tem sido melhor vender antecipado do que segurar para a boca da safra. Já vimos isso, tá bom? Tivemos negócios nesses últimos 2 meses, oportunidades muito boas. Soja safra futura, R$ 115, R$ 118 no Mato Grosso. Em dólar não muito boa, mas em reais sim. Barter, tivemos ótimos negócios, ótimas oportunidades no Paraná, a relação de troca muito boa. Então, o produtor tem que fazer aquilo que está bom, não pode botar tudo em risco, deixar tudo para depois. Nossa, a gente tem inúmeras questões que fogem do nosso controle e fogem da nossa projeção, a começar dessa questão de tarifas em relação aos Estados Unidos e China. Então é isso. Compra call. Eu acho que esse é o pagodinho. E como temos falado e já está dando muito certo. E no milho? Amigo, você vai segurar o milho? Produção, safrinha grande. Estados Unidos com média área, podendo até ser maior essa área. Boa produção de milho na Espanha, boa produção de trigo na França. O Black Sea, Mar Negro, que estava péssimo, não está mais tão péssimo assim. Quer dizer, bastante cereais. Vender Chicago, que é se você lembrar aí, né, Carla? É o que temos comentado nas últimas semanas. Vai segurar milho, tem que vender futuros do milho em Chicago. Sim. Então, fique com essa. É isso aí. É pouca coisa pra gente prestar atenção, né, Eduardo Vanin? Mole, total. É só ficar acompanhando toda segunda-feira o pagodinho aí de manhã. É isso. Ô Vanin, você imagina que essa semana vá ser para o Brasil uma semana de negócios mais pontuais, um ritmo um pouco mais lento, justamente porque o produtor está tentando entender essas estratégias todas, ou inevitavelmente com o Chicago nesses patamares o produtor vai buscar fazer essa estratégia como você falou. É momento de comprar call, é momento de fazer essa estratégia. O produtor vai apostar nisso, na sua opinião? Olha, os que já conhecem, acho que sim. Ah, bom. Tem isso. Agora, vamos falar, né, vamos falar Brasil como um todo. O momento, você tem uma paradeira de negócios Paraná, MS, nossa, Mato Grosso do Sul está bem paradão. Agora, Goiás, Mato Grosso, Mapitobá, mais ativo, especialmente no milho. Porque, como comentei no começo, boa ter produção boa e aí não tem muito que fazer. Tem muita soja ainda, vai vir mais milho, e aí a decisão vai ter que ser tomada. Ou vou vender mais milho nos preços que estão aí para dar de exportação, ou vou vender um pouco mais da minha soja nesse momento. Mas não acho que o mercado vai ser muito ativo não, viu, cara? Porque vamos ver como é que vai abrir o câmbio. Como você falou, o dólar está subindo.
Vamos ver o real como é que vai se comportar. Mas prêmios têm tirado muito do valor, então em reais por saca não anima muito. Ô, Vaninho, te preocupa mais o milho nesse momento? A gente, Mas, aliás, né? Pois não. perdão, pode falar, pode falar. Não, não, a gente tem uma pressão um pouquinho mais agressiva sobre os preços do milho agora, o que faz muito sentido diante da sazonalidade do momento, enfim, né, do quadro. Porém, é preciso também rever as estratégias para o milho nesse momento, né? Quem precisa de espaço agora e não tem o que fazer, puxa, a minha soja já está em armazém de terceiros, o meu milho também vai para armazém de terceiros. Tem localidades no Mato Grosso que já não vão ter muito espaço. Esse sim tem que estar preocupado, porque se ele tiver que vender ou agora, ou em junho, ou em julho no máximo, não deve mudar muito. Então, realmente, a minha preocupação é maior com o milho para quem não tem a opção de carregar esse milho no armazém próprio, silo bag, algo assim, tá bom? Mas nos dois casos, principalmente para aquele que vai segurar, o que deve tirar muito valor e já está tirando é Chicago, tá bom? Porque se a safra for belezinha, esse grande aumento de área, é milho pra caramba e vai ter muita concorrência Brasil e Estados Unidos para o segundo semestre. E geralmente o Brasil ganha, tá bom? Tendo uma safra grande, ganha. E aí os Estados Unidos vai ter essa pressão, não tem como. Bom, Eduardo Vanin, começou, hein? 1, 2, 3, valendo, vamos ver o que vem por aí. Essa semana promete, meu amigo, segunda-feira que vem, o pagodinho vai ser bom também, tenho certeza. E hoje, 12h55, todo mundo de olho, claro, na live da Greenvest e nos números aqui no Notícias Agrícolas. Ao mesmo tempo, hein, Eduardo Vanin, dá para acompanhar as Ao duas mesmo coisas. tempo, todos convocados, live da Greenvest no Instagram, @agreenvest. Sim. Aí, vou estar lá com meus colegas, o Inhaca, que todo mundo conhece, Esse... e os outros, o Silvio Santos, que é o César, nosso garotinho imitador total. O, e aí, vamos ver ali o que vem, a Sim, reação do mercado, e, claro, depois aí vocês vão acompanhando, ou durante, ao mesmo tempo, no Notícias Agrícolas, vamos e juntos. vamos ver o que vem. É isso. Eduardo Vanin, boa semana para você, meu amigo, que vai ser quente. A gente se fala segunda-feira que vem. Muito obrigada e bom trabalho, que hoje vai ter bastante. Acabou folga, acabou final de semana. Bastante. Até Ok? mais, Vanin. Um abraço. Abraço a todos. Até. Fui.